E aí galera, aqui é Ken Milo do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez, e dessa vez retornamos com o Baki 7ª temporada. Mas antes de comentar sobre essa temporada que tá sendo muito legal, a gente vai falar aqui um pouquinho das fanarts que foram enviadas pra mim. E o primeiro que enviou uma fanart pra mim foi o Ariel Guimarães, que no caso mandou uma fanart aí do Goku. E ficou muito bonita, muito bem feita, achei legal pra caramba. A segunda pessoa que mandou pra mim foi o Delph, que fez um desenho meu no estilo bem B10 e ficou legal demais, velho, eu curti bastante. E a terceira pessoa foi o Durkirk, que no caso mandou uma fanart aí do Piccolo, que ficou muito boa também, eu gostei pra caramba. Mas ainda tenho que te lembrar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, com essa nova temporada, informações sobre animes, entre outras coisas. Então se você curte esse tipo de conteúdo, vou deixar um card aqui em cima. E também você pode estar se inscrevendo no canal, porque só assim você recebe notificação dos vídeos que eu postar aqui todo dia. E não deixe de enrolar e vamos ao que interessa. No episódio anterior a gente viu que o Hetsu finalmente arranjou ali uma pessoa que poderia ser um desafio grande pra ele, onde até mesmo eles começaram a lutar pra valer. Mas será mesmo que esse cara realmente é tão forte assim a ponto de parar o Hetsu? Mas antes que pudéssemos ver o desfecho dessa luta, somos levados para Nova York. E em um restaurante chique lá, está o Yujiro comendo e falando: é bom, esse tem um pedaço de carne gostoso. E aí que se revela o resultado da cara do Strider depois de explodir a si mesmo, e o próprio fala: há uma razão para eu querer ver você. E o Yujiro apenas pergunta para ele: o que você quer? E ele responde: Baki mudou, ele se tornou um grande nome no mundo. E ao ouvir isso, Yujiro fica furioso e entorta logo os talheres que estava segurando, range os dentes e diz: o que você está tentando dizer? E antes que pudesse ver o resultado da raiva do Yujiro, somos novamente levados para a academia. E aí que é visto o pugilista sentindo muita dor, e o Genis, naquele momento que percebeu o que se passava ali, diz: está completamente quebrado. Ele realmente não pode continuar assim. E aí que o Hetsu começa a se pôr em posição de ataque, onde o Genish pensa: mais um ato, o que ele vai fazer? Que postura é essa? E aí do nada o Hetsu começa a contar de 3 a 1, onde todos vão ficando perplexos, inclusive o pugilista em si. E nesse momento o Hetsu já estava coladinho do lutador, e durante essa exata hora se diz o objetivo, o ponto fraco que ele não vê. E aí que Hetsu fala e nesse momento o Hetsu dá um atolão no cara, velho, onde ele não consegue nem se defender direito, e se diz: quando você bloqueia assim, você expõe um húmero. E enquanto o cara morre de dor, vemos o osso do seu braço partindo, onde se narra: foi aqui que começou a lenda do boxeador chamado Hetsu Kaiô. E como ele, mais uma vez, fez algo desconhecido. E meu velho, essa academia tá muito capenga, viu? Porque, mano, não traz um carinha decente pra lutar com o menino Hetsu, velho. Tem que fechar isso aí, não dá desse jeito. Os caras vão lá só pra apanhar. É aí que voltamos para o Yujiro, que está muito furioso e gritando: isso é algo que deveria sair da sua boca, da minha frente! E no momento de fúria, o Strider tenta acalmar o Yujiro, onde diz: fica frio, ogro. O pessoal do serviço tem até medo de se aproximar da gente. E aí o Yujiro naquele momento faz um dos maiores esforços da sua vida para controlar a sua fúria. E aí que ele solta os talheres torcidos e diz: Strider, é melhor você começar a me dar detalhes. E aí que o Strider começa a falar o que sabe. Eu tenho que dizer que me surpreendeu. Para ser mais preciso, foi como um raio vindo do céu. E aí que rola um flashback de Baki e ele conversando, onde muito chocado o Strider olha com os olhos esbugalhados e pergunta: o que você acabou de dizer? Você ao menos entende o que você acabou de dizer? E aí Baki começa a explicar algo para Strider: sou anormal. As palavras que saíram da minha boca, claro que as entendo, e não duvido delas. Se alguém está agindo anormal, é você e não eu. E muito desconcertado, sem conseguir falar, o Strider só consegue ouvir o Baki dizer: o que diabos há de tão estranho no que estou dizendo? Eu quero ter uma refeição lenta e regular, como pai e filho. O que diabos há de tão estranho nisso, hein? Ter pai e filho sentados na mesa e comer? Não é normal? Nossa, velho, que bizarro. Isso realmente é muito estranho, porque do nada ele pedir isso, parece que é como se ele tivesse amadurecido e chegado num nível que não importa se é o pai quem seja, ele quer ter uma prosa ali de homem para homem ou algo do tipo. E é aí que Strider concorda com ele que é algo normal, porém diz a ele: Baki, não se faça de bobo.
Isso é algo que você deseja, mas eu tenho certeza de que mesmo enquanto diz isso, você sabe o quão irreal é. Baki Hama e Yujiro Hama, sentados na mesa e fazendo a refeição, porém tenho que admitir que isso seria algo que eu adoraria ver acontecer. E aí que ele imagina um momento de pai e filhos felizes em uma casa jantando, enquanto conclui: isso é algo tão anormal, onde os dois ficam calados por um tempo e quebrando o gelo, Baki fala: cozinhe um pouco de arroz, esquente um pouco de sopa de miso e, claro, um pequeno acompanhamento para comer com tudo isso. Seria apenas uma bênção. E claro, uma sobremesa também. O que você acha de Häagen-Dazs? Isso pode trazer o melhor sabor, não é não? E então, falar das coisas do dia a dia enquanto nós comemos às vezes. É assim que funciona. Quando duas gerações diferentes se encontram, os dois podem ter uma discussão. E é claro que sei que meu pai é teimoso. E aí, imitando o pai, Baki faz o jeito troncho da sua boca e diz: mas e daí? E aí, voltando a falar normal, ele fala: vou apenas fazer o que precisa ser feito. E você não tem direito de zombar do que estou pensando. Eu vou te mostrar que posso vencer as probabilidades. Se você usar apenas a cabeça, você vai negar, é claro. Mas eu não vou desistir disso. Isso vai acontecer. É por isso que você irá imediatamente para meu pai. Você é um dos poucos cuja opinião ele pode ouvir. E aí Strider tenta falar, mas Baki não deixa e continua. É por isso que ele pode apenas ouvir você. E novamente Strider tenta, mas Baki continua a não deixar. E continua. Tudo que você precisa fazer é convencê-lo. Apenas deixe ele ouvir de sua boca. E aí que o Strider fala bem alto: Baki! Onde Baki engole a fala e se acalma. E aí que finalmente o Strider consegue falar: isso é Yujiro Hama. E eu entendo o que você quer. Em qualquer casa ou família há com certeza algumas disputas, e entendo que você quer disputar de algo tão comum. E enquanto Baki fica de cabeça baixa, o Strider conclui: mas é tudo assim porque vocês dois são pai e filho, e por isso que não é possível. Vocês dois se encontrarem cara a cara já é uma grande coisa. E aí Baki calado se levanta e diz: é só que até a história do nosso passado é estranha. Mas até o pai precisa comer direito de vez em quando. E aí Strider, só olhando pro Baki ali parado em pé, falando essas coisas, fica abismado e diz: eu não tenho ideia do que está acontecendo neste mundo. Mas há uma coisa que eu sei, é que esse encontro não vai acontecer. E aí que finalmente é mostrado Yujiro, que por sinal até consertou os talheres. E muito empolgado diz: este sou eu, faça uma refeição comigo. E se levanta muito hypado com um convite do filho, onde Strider não entende nada do que está acontecendo. E aí que vemos Yujiro andando pela cidade e dizendo: eu tenho um jantar, né? Meu irmão, velho, isso tá ficando muito interessante e meio que dá pra notar um estilo de mudança no Yujiro, tá ligado? É como se tipo o Baki estivesse mudando ele, ou até mesmo a força dele tá tão superior que ele tá mudando. E será que o Baki vai fazer a mesma coisa que fez com o Jack? Dar um pau no Yujiro, ou pelo menos brigar com ele a ponto dele ficar mais calmo e ele achar que as coisas não precisam ser tão na ignorância? Realmente isso tá bem interessante. E aí que vemos um avião pousando e alguém junto com uma comitiva, onde até mesmo vemos que essa pessoa estava chegando ao Japão, pois o primeiro-ministro do Japão estava lá. Onde o primeiro-ministro se aproxima já falando: originalmente planejávamos recebê-lo no aeroporto de Hanada. E o recém-chegado diz: sem problema, é por isso que temos essas bases militares aqui ó, ao redor. E é aí que se revelado que se trata do próprio Obama, onde ele continua a falar: lamento ter vindo tão cedo. E o primeiro-ministro responde: mas eu simplesmente não entendo, por que você veio para o Japão em segredo de uma forma tão modesta? E aí o Obama explica: por favor, não subestime o luxo da Força Aérea 1, mesmo que seja um jatinho particular, é um voo muito bom. Pense nisso, onde até o primeiro-ministro diz: tenho que admitir que estou com um pouco de medo. E aí Obama fala pra ele: há mais coisas para sentir além disso, Yuki. Pra mim, é tudo sobre a emoção que estou sentindo por esta grande reunião que se aproxima. Aliás, você sabia que eu sou um grande fã do Homem Chamado Ogro? E mano, eu
eu acho muito legal, velho, porque a convivência de Yujiro com os Estados Unidos está sendo mais amigável ainda. Porque, tipo, dessa vez a gente tem um presidente que é amigo do Yujiro, não é aquele amigo, mas ele é fã, tá ligado? Ele gosta do Yujiro. Obama, desde que o Yujiro apareceu, que tá babando o ovo dele, cara. Eu acho isso bem interessante, em vez de ficar aquela rixa de que os Estados Unidos é fraco, é o cocô, não sei o que. Agora é um negócio mais amigável, tá ligado? E aí, eles vão para a limusine presidencial enquanto conversam mais sobre os desejos de Obama. E o primeiro-ministro diz: foi surpreendente que você estaria, na verdade, do lado de Yujiro. E aí é quando Obama explica seus ideais. Não é como se a América e o ogro fossem completamente independentes, pelo menos não oficialmente. E aí o primeiro-ministro olha pensativo e pergunta: você quer dizer do tratado de amizade, não é? E Obama fala: sem aquele tratado, mantendo tudo em paz, dormir não era nem possível. Onde, olhando para o Obama, Yuki pergunta: qual foi sua impressão quando conheceu? E aí ele, sorrindo, fala: vamos apenas dizer que agora eu sei que existe algo mais duro que o diamante. O bom senso não funcionaria com esse homem. Ter conhecido ele é um motivo de orgulho pra mim. Meu irmão, o Obama já é best friend do Yujiro, velho. O cara realmente gosta muito dele. E eu fico pensando, será que ele sabe que o Yujiro é um bosta de pai? Enfim, eu só imagino vendo o que ele vai fazer com essa possível amizade aí com o Yujiro. E aí que vemos que o tempo passa, os seguranças estão a postos e até mesmo vemos as pessoas conversando sobre si o que poderia estar acontecendo. Onde se diz: quem viria uma hora dessas no meio da noite? E o outro responde: vamos ter que usar nossa imaginação. Mas há 30 anos eu sempre ouvi histórias que nunca chegaram ao noticiário. E por sinal, é a primeira vez que eu vejo algo assim. O que diabos está acontecendo lá dentro agora? E aí que vamos para dentro do hotel, onde ocorre uma reunião com os grandões do país. E o primeiro a se pronunciar é o primeiro-ministro Yuki. E ele diz: o homem disse que ultrapassava as forças armadas de um país inteiro. E esse é o Yujiro Hama. Em breve este homem estará envolvido em um único incidente, e quando esse incidente ocorrer, nós aqui seremos úteis. Onde nesse momento o comissário Kakizaki fala: se for sobre o Yujiro Hama, nós do departamento de polícia de Tóquio faremos a nossa parte. Mas o homem é forte como um exército, o que diabos poderia lutar com ele? E aí o vice-diretor de segurança fala: o filho dele poderia. Onde geral fica atento àquelas palavras e o Obama começa a dizer o que acha. Eu sei quem é, ele era o super menino que sequestrou seu Bush. E mostrando o flashback, ele continua dizendo: naquela época ele não era nada mais do que um simples criminoso. E aí que o Yuki pergunta: ainda não acredito, peraí, é aquele mesmo menino que sequestrou o presidente e colocou o país em estado de emergência grau 5? Onde o vice-diretor responde: sim, é o mesmo garoto. Ele também está se aproximando do nível de se tornar tão forte quanto um exército e pode virar uma ameaça ao estado. E aí o ministro da Educação fala: mas é uma coisa que eu simplesmente não entendo, como todos esses estados de emergência podem ser feitos por apenas 2 pessoas. Para mim parece que não há nada mais do que uma simples briga de família. Então não seria melhor se nós apenas deixássemos sozinhos e os dois resolveriam seus problemas sozinhos? Não seria melhor não? E aí o Obama interrompe o ministro e diz: antes que você diga qualquer coisa a mais, eu preciso que você olhe para isso, meu bem mais precioso. E aí coloca farelos do que parece ser aquele material que o Yujiro exprimiu, onde Yuki pergunta: o que é isso? E na mesma hora o Obama tenta falar que é algo como o alcatrão. Um dos presentes até mesmo fala: ah, é aquele carvão? E o Obama explica: é exatamente como você diz, ou melhor, o pó do carvão. E geral fica em choque. E se você tá voando, por que a galera ficou tão surpresa, em choque? Ai meu Deus, o carvão, não sei o quê. É porque na verdade esse tipo de carvão é o carvão mineral. Ele vem de rocha, na verdade ele é rocha. E muitos deles vêm de áreas vulcânicas. E esses tipos de rochas são extremamente duros. Então se alguém com um punho fechou a mão e conseguiu esfarelar aquilo, essa pessoa é extremamente poderosa. E aí que Obama usa esse momento para explicar a todos sobre aquilo. Quando conheci o ogro, pedi-lhe que esmagasse com as próprias mãos. Era minha própria missão ver sua força com meus próprios olhos. E enquanto o geral vai ficando nervoso, o presidente ainda fala: mas isso não é algo para se surpreender. Pelo menos não quando você mora na América. E é verdade isso que ele tá falando, porque lá tem o Oliver, né? E ele é forte pra caramba, velho. Ele é muito forte mesmo. Mas tem uma coisa que eu tenho que te falar:
O Yujiro não conseguiu transformar o carvão em diamante, velho. Então a potência dele não chega a ser tão absurda assim. Tem um limite. Ele não consegue fazer uma coisa desse nível. A não ser que esteja faltando um calor, né? Se não tem calor, provavelmente não vai ter como formar o diamante em si. É uma teoria, eu não sei muito bem sobre isso. Mas parece que precisa de pressão e de calor. Vai saber, né? Mas eu esperava que ele tivesse conseguido fazer ali o diamante. E do nada, eis que aparece o Yujiro Hama, entrando no hotel e já falando: "Você não tem outros pedidos, senhor presidente?" E aí que nos é mostrado os seguranças ajoelhados e cobertos de urina, onde o narrador diz: "Os 3 homens fortes do lado de fora foram deixados sentados eretos." Não é certo dizer que esses 3 homens, esses 3 guardas, estavam apenas assim. Na verdade, eles simplesmente apagaram todos os seus sentidos. Eles acabaram de desligar. Os seus rostos ficaram sem expressão e seu corpo simplesmente caiu no chão. No entanto, eles ainda podem estar cientes do que causou isso. E é aí que voltamos para dentro da sala de reunião, onde todos estão de frente com o Yujiro. E o narrador nos fala: "Assim que o Yujiro Hama entrou na sala, a tensão e o significado da reunião mudaram. E todos pensam: este homem, ele não entrou furtivamente. Esta era uma reunião dos principais líderes. E mesmo que fosse feita em segredo, eles ainda tinham que se certificar de seguranças. Porém, todos eles foram simplesmente destruídos." E aí que o Jiro resolve falar dizendo: "Eu pedi ao Ogro e simplesmente pedi que ele fizesse isso." Como se imitasse as palavras ditas pelo Obama. E nessa hora, com muito medo, Obama diz: "Não, isso é um mal entendido, eu não quis dizer isso." Onde o Jiro pega o carvão do Obama, olha para ele e nesse momento os ministros só pensam: "Que tipo de presença demoníaca é essa? Então este é o Ogro real?" E o Jiro fala: "Estenda a sua mão direita." E aí Obama, morrendo de medo, estende, enquanto o Yujiro se prepara e começa a espremer o restante do carvão. E em segundos é feita uma pressão absurda no recipiente com o carvão, onde ele chega e começa a despejar o restante na mão do Obama e diz: "O juramento que você me declarou com a mão sobre a Bíblia, repita isso agora mesmo, enquanto Deus é sua testemunha." E lá estava na mão do Obama o sinal da cruz para que representasse a Bíblia, onde todos ficam com muito medo daquela cena estranha. E aí que o Obama começa a declarar o pacto com o Yujiro Hama. O juramento. Sobre a autoridade do Zewa, crio um tratado de amizade com o guerreiro Yujiro Hama. Com todo o respeito que iremos com isso, e faremos isso acontecer sem preconceitos. E é nessa hora que o Jiro fica full rage e já começa a falar: "Nenhum de vocês bastardos parece mostrar qualquer respeito por essa afirmação. Como ousa algum de vocês tentar se intrometer em uma briga simples entre pai e filho?" E aí que o Jiro fica muito mais furioso, onde ele diz: "Só porque vocês foram colocados em uma posição de governo, vocês acham que podem se intrometer nos assuntos da minha família? Como se tivesse um poder para fazer isso? Seus bastardos!" E aí que se pensa: poderíamos resolver esse problema aqui e agora. E então o problema também seria resolvido. E nesse mesmo instante Obama grita: "Não!" E vemos a cruz sendo deixada de lado como poeira ao vento. E continua falando: "Ogro, me deixe dizer uma coisa. Um civil, uma briga de família, uma luta entre pai e filho. Há uma maneira sutil de ver as coisas dessa maneira. Mas preciso lhe dizer, por mais humilde que seja, essa sua luta entre pai e filho é igual a conflitos entre nações. É certamente comparável à guerra entre países. Temos que observá-lo, temos que tentar orientá-lo." E perdendo o controle ele grita: "Como humanos, independentes da raça ou credo!" E ninguém esperava o que aconteceu, pois o Jiro se acalmou e deu até um sorrisinho e diz: "Parece que você jogou fora o Deus da sua palma das mãos." E pela primeira vez pareceu que a verdade saiu de sua boca. Onde ele dá as costas e diz: "Não entre no meu campo de visão quando estiver olhando para o lado." Meu irmão, eu não sei como é que esses caras saíram vivos não, velho. Na moral. Talvez o Yujiro se compadeceu, teve pena porque as pessoas estavam preocupadas com os seres humanos, com a galera ao redor da luta. Eu não sei, mas ele simplesmente teve pena ali e deixou a galera viva. E eis que vemos que parece que outra pessoa está para chegar, onde é mostrado o aeroporto internacional de Narita. E sem demoras mostra logo alguém que parece ser muito famoso, pois tem vários jornalistas querendo entrevistas e até mesmo falam:
Kaiser, por que você decidiu vir pro Japão? Por que um grande promotor como você está no Japão, se não há nenhuma luta pelo campeonato acertada? E aí que ele dá um sorriso, esbanjando todo o seu dinheiro e fala: vim para comprar uma luta. E os jornalistas perguntam: uma luta? E um grande promotor como você? Como você? Quem você veio comprar uma luta, senhor Kaiser? E aí que é mostrado o Hetsu treinando, completamente concentrado na academia. E até mesmo o Guinness olha para aquela cena e escuta de um conhecido. Desde quando ele começou a treinar? E Guinness diz: ele começou faz umas 2 horas atrás, tá sem parar aí. Ele pulou corda, fez boxe de sombra, praticou no saco de areia e depois disso ele ficou lá de frente para a parede naquela posição. E até o cara chega a perguntar: mas isso tá ok? Onde o Guinness continua: não realmente, mas o que podemos fazer, chefe? E o real problema é que se eu deixar ele treinar, acho que não há ninguém que possa vencê-lo. Ele derrotou o Money com apenas um soco e ele até derrotou o peso pesado Gary com certa facilidade. E é por isso que não sobrou ninguém para lutar com ele agora, pelo menos não no Japão. Ele simplesmente deve estar sobrecarregado com o problema de ser o maior de sua época. E de repente todos da academia param e aparece o Kaiser entrando na academia. Onde, pelo que dá para entender, ele é o promotor do carinha que lutou com o Hetsu. E até mesmo o Genichi fica muito surpreso e solta um: você só pode estar brincando. E o Kaiser, sem falar com ninguém, entra na academia, sai andando. E até mesmo o chefe chega a falar: ele está aqui nesta academia fraca? E sem falar nada, o Kaiser encosta do lado do Hetsu e observa enquanto treina. E até o chefe tenta falar com o Kaiser e ele já manda logo de cara ele calar a boca. E começa a falar enquanto olha pro Hetsu: lindo. Não tinha ficado totalmente convencido com as palavras que saíram da boca do idiota do Gary. Mas agora eu vi com meus próprios olhos. Eu vivi por 40 anos neste mundo, mas nunca tinha visto esse tipo de músculo em um homem antes. Muito menos ver esse seu poder de impacto. Meu irmão, esse cara tá falando isso do Hetsu. É porque ele não viu o Yujiro. Se ele tivesse visto o Yujiro, mano, ele ia estar chocado, ele ia bugar, ele ia dar um treco. Porque o Yujiro é o cara mais forte de todos. E aí que Kaiser fala: você é o Kaiô, certo? Nós podemos conversar um pouquinho? Hetsu olha pra ele, muito pistola, e grita: fica quieto! Você está interrompendo meu treinamento! Me deixe sozinho! E em vez de Kaiser ficar assustado, ele só olhou e disse: lindo. Me desculpe, é só uma coisa um pouco egoísta, mas por favor, me escute por um segundo. É só uma coisa, a sua força. Mostre pra mim. E calado, o Hetsu fica e dá as costas pra ele enquanto anda. E até mesmo o Kaiser insiste dizendo: não fuja do meu pedido, por favor, mostre-me. E aí que na verdade o Hetsu foi até o guarda-luvas, pega uma delas, olha pra ele e se aproxima. E nesse momento o Kaiser começa a pensar: um braço? Ele vai bater no saco de areia com aquela luva enorme na mão? Parece que seus sentidos ainda não são os de uma pessoa normal. E aí o Hetsu se posiciona em frente ao Kaiser e até mesmo o Kaiser tenta entender o que ele queria fazer. Se era boxe de sombra, golpe aéreo ou um soco especial. E de repente o Hetsu dá um soco extremamente forte em direção ao Kaiser, onde fica geral em choque, pois o Hetsu havia conseguido destruir a luva com seu punho. Onde termina com o Kaiser dizendo: isso é lindo. E é isso aí, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Caramba, as coisas estão ficando cada vez mais quentes. Baki e o Yujiro estão para se encontrar e o negócio vai ser insano. E se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!